Seja muito bem-vindo à nossa série Centro White Responde. Hoje nós vamos ter o nosso segundo episódio e, obviamente, você é muito bem-vindo e é com muito carinho que nós recebemos você nesse momento. Lembrando que esse quadro desta série deve ser algo interativo. Se você tiver dúvidas, perguntas, observações, mande para nós através dos nossos chats, através dos nossos canais, escreva ali suas dúvidas, mande para o Centro White e nós teremos a alegria de responder as questões que você encaminhar para nós. Como falamos no primeiro episódio, nós estamos usando duas ferramentas para responder aos questionamentos que são apresentados nesta série. A primeira ferramenta é a palavra de Deus, a Bíblia, que está aqui em minhas mãos. A Bíblia tem sido usada como uma ferramenta importantíssima para poder guiar todas as ações da igreja ao longo de sua história. E também tenho aqui em minhas mãos os escritos do Espírito de Profecia. Essas são as duas ferramentas básicas que nós estamos usando para podermos responder aos questionamentos. Nesse momento, nessa oportunidade, nós iremos tratar, no nosso segundo episódio, de um tema bastante complexo e que tem sido objeto de muita discussão por parte de internautas, por parte de membros de igreja, que é a questão do racismo. E muitos levantam a pergunta: Ellen White era racista? Esta, portanto, será a nossa pergunta que vamos tratar de responder na nossa série desse segundo episódio que estamos agora começando. Nós iremos, então, para iniciar, ler um texto extremamente importante da Palavra de Deus, a Bíblia, que se encontra na Epístola de Gálatas, capítulo 3, verso 28, e diz assim: não pode haver judeu, nem grego. Depois diz: nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E eu quero destacar a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui: não pode haver nem escravo. A Bíblia diz: nem escravo, nem liberto. E eu quero corroborar as palavras de Paulo com as palavras do profeta Isaías, no capítulo 61, que ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Veja, a palavra de Deus, a Bíblia, traz orientações claras a respeito do tema da escravidão, do racismo. No entanto, para respondermos à pergunta se Ellen White era racista, nós precisamos estabelecer um contexto aonde nós vamos criar as bases para podermos então chegar à conclusão dessa resposta. E para isso, nós faremos dois episódios. O episódio da parte 1, que vamos começar agora, e na semana que vem nós vamos então postar a parte 2. Então, para entendermos isto, nós precisamos falar primeiramente sobre dois aspectos: a Constituição Americana e os pioneiros. Como que a Constituição Americana tratava o assunto do racismo? E como os pioneiros da Igreja Adventista também tratavam o assunto do racismo? Vamos falar primeiramente da Constituição. Notem, em 1630, ali no começo, os primórdios da América, quando os peregrinos estavam ali chegando, não é? Havia uma determinação já entre eles de que um homem
seria açoitado em público se ele se deitasse com uma mulher negra. Isso já estava na Constituição ali, que não era uma Constituição ainda, mas já era uma regra entre os peregrinos. Em 1691, o estado da Virgínia estabeleceu que qualquer pessoa branca casada com um negro ou mulato seria banida. Os parceiros em um casamento interracial não podem permanecer na colônia por mais de 3 meses após o casamento. Então, notoriamente, você já pode observar que a Constituição americana, as primeiras leis, os primeiros decretos que foram ali estabelecidos, já proibia o casamento interracial. E eu agora quero mostrar uma tabela para vocês. Nesta tabela, nós podemos encontrar os vários estados e as datas em que esses estados adotaram esse conceito que proibia o casamento interracial. E eu quero chamar a sua atenção para o estado da Virgínia, que exatamente no ano de 1691 adota o conceito e o princípio de que nenhuma pessoa branca deveria casar com uma pessoa de qualquer outra raça. Notem, isto já está na parte do nascimento dos Estados Unidos da América do Norte. E você também tem outros exemplos de estados conforme você acompanha nesta tabela. Então, o assunto do racismo nos Estados Unidos da América é algo que está praticamente nas suas raízes. Esse quadro, por exemplo, que é um mapa, mostra quais eram os estados que apoiavam a escravatura, a escravidão, e quais eram os estados que não defendiam esse pensamento. Os estados que estão na cor mais escura eram os estados que praticavam a escravidão, que defendiam a ideia da escravidão. E os estados em branco são os estados do norte que não eram defensores dessa ideia. No entanto, você pode observar que os negros ou os afro-americanos, eles sofreram muito com a escravidão. Aqui nós temos uma imagem de um escravo da cidade de Baton Rouge, na Louisiana, que em uma só sessão de punição pelo seu senhor, ele ficou com as costas como você está vendo aí. Seu nome era Peter. Ele levou 2 meses para se recuperar de tanto que ele sofreu nas mãos do seu senhor, que o puniu de forma severa, desumana. Muitas vezes a gente pode ver que a escravidão levava as pessoas a um estado fora do contexto humano. As pessoas perdiam o controle e elas então exageravam e massacravam as pessoas como se fossem animais. E nós vamos ver mais à frente o que os testemunhos vão falar sobre esse assunto. Mas é notório saber que assim como esses movimentos que favoreciam e sustentavam as leis que defendiam a escravidão nos Estados Unidos, houve também outros movimentos que eram contrários a essa ideia. Esses movimentos eram chamados movimentos reformadores. E eles surgiram para poder defender várias causas, como, por exemplo, o voto feminino, o trabalho infantil, a proibição do trabalho infantil, o abolicionismo, a temperança, não é? E há outros movimentos reformadores que nós poderíamos destacar. Mas eu queria estar em amarelo, destacar que o mais importante de todos esses movimentos reformadores foi, sem dúvida nenhuma, o movimento abolicionista, não é? E esse movimento, ele trabalhava para poder quebrar esses preconceitos que haviam contra os afrodescendentes. E dessa forma foram
originados vários jornais abolicionistas que surgiram em várias partes e regiões da América do Norte. Esses jornais tinham como propósito defender as raças, defender os afrodescendentes, de tal modo que as leis abolicionistas fossem então aprovadas pelo Congresso americano. Trazendo o assunto para a Igreja Adventista, é notório identificar que na história do movimento millerita, vários negros se destacaram. Eles também se uniram a Miller e trabalharam para pregar a segunda vinda de Cristo em 1843, 1844. Aqui você pode ver algumas fotos de pessoas importantes, como, por exemplo, o filho de William Foy. Está aqui, Aaron Foy, o seu nome. Sojourner Truth, que foi uma outra mulher que também conheceu a pregação de Miller e se envolveu nesta grande empreitada, não é? Além disso, nós podemos dizer que a grande maioria dos pioneiros que fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles eram abolicionistas. Eles eram abolicionistas. Eles defendiam a causa da libertação da escravatura. Portanto, eles lutaram contra esta opressão dominante que havia naquele período. Por exemplo, aqui nós temos José Bates e a sua esposa Prudence Bates, que antes de se tornarem adventistas, eram defensores do abolicionismo norte-americano. Nas décadas de 1830 e 1840, eles trabalharam para poder derrubar a lei da escravatura. Então, desta maneira, nós poderíamos dizer que o adventismo, nos seus primórdios, juntamente com o millerismo, eles nasceram e eles caminharam de mãos dadas para poder derrubar as leis que eram racistas. Eles defendiam, de fato, o abolicionismo. E nós podemos, então, dizer, de forma bastante categórica, que Bates foi o maior defensor entre todos os pioneiros do abolicionismo. Ele encaminhou ao Congresso americano várias e várias petições pedindo que fosse revogada a lei do casamento antirracial. Ele pediu isso, ele fez petições, não é? Porque ele advogava de que o conceito racial, ou seja, a escravidão, era um conceito anticristão e antirrepublicano. Portanto, aí está um exemplo que eu estou mostrando na tela para vocês. Em 1841, Bates encaminha para o Congresso esta petição na tentativa de libertar pessoas com relação ao casamento antirracial. Aí nós temos a foto de Sojourner Truth, que foi uma personagem negra muito importante. Ela ajudou a recrutar soldados negros que viviam na parte do norte dos Estados Unidos para poder, então, melhorar as condições dos escravos, não é? E ela foi batizada por Urias Smith em 1867, já na fase bastante adulta da sua vida, não é? Aqui, portanto, nós podemos também destacar que logo no início da Igreja Adventista, na década de 1850 até 1860, nós vamos encontrar um grupo grande de negros que fizeram parte do período formativo da Igreja Adventista. Eram pessoas que lutavam pelos ideais da igreja. Eles se envolviam com a liderança da igreja. E desta forma, eu posso dizer a vocês que o berço da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi um berço abolicionista. Foi uma igreja que aceitava os brancos com os negros.
E é evidente que nós podemos encontrar isto na história da Igreja Adventista. Já na década de 1850 e 1860, os adventistas fizeram mais petições contra questões relacionadas à abolição da escravatura e também à pena de morte. Portanto, os nossos pioneiros tinham clara consciência de que eles deveriam defender as causas que estavam na palavra de Deus na Bíblia, conforme nós vimos no início, não é? Para Deus não há nenhum negro, nem branco, não há nenhum escravo, nenhuma pessoa pode ser tratada de forma diferente da outra. Mas uma coisa importante que nós precisamos destacar, que está logo no nascimento da Igreja Adventista. Quando Tiago White recebeu, através de uma visão que foi dada por Ellen White, por Deus a Ellen White em 1849, de que ele deveria publicar um pequeno periódico, foi induzido por esta visão para que publicasse 1000 exemplares de um periódico ao qual ficou conhecido como The Present Truth, ou A Verdade Presente. E nesta tentativa, ele procurou uma gráfica. Ele andou 8 milhas para poder ir até esta gráfica. E ele chegou à gráfica do irmão Pelton. O irmão Pelton era um impressor. E ele conversou com este irmão para que ele então pudesse imprimir na sua gráfica 1000 exemplares. Mas notem uma coisa, o irmão Tiago White não tinha um centavo no bolso. Ele não tinha absolutamente nada. Não tinha recursos. Mas o irmão James White, ele era um abolicionista. E ele se encontrou com o irmão Pelton, que também era abolicionista e que nesta gráfica imprimia vários periódicos abolicionistas. E pelo fato de Tiago White ser um abolicionista, e ao encontrar o irmão Pelton disse: eu vou imprimir para você fiado, você não precisa pagar, você me pague quando você tiver o recurso. E assim foi. Nesta gráfica, o irmão Pelton imprimiu 1000 exemplares. E assim, esses 1000 exemplares ficaram conhecidos como a primeira impressão adventista de um periódico que foi distribuído e que foi lançado e foi distribuído em todo o território norte-americano. E Ellen White disse que esses periódicos seriam como torrentes de luz a iluminar toda a face da terra. Então, vale destacar esse primeiro momento desta impressão desse jornal, The Present Truth. Um outro importante personagem que aparece na história do Adventismo como pioneiro, escreveu em 1854 que a Igreja Protestante norte-americana, ela era como Babilônia. O protestantismo americano havia todo, portanto, ele está fazendo um comentário bastante categórico, dizendo que os protestantes americanos não deveriam tolerar, sob hipótese alguma, toda e qualquer espécie de escravidão ou de racismo. E aqui eu quero destacar um outro aspecto muito importante. Os negros fizeram parte da liderança da Igreja Adventista quando ela estava começando. Aqui você tem os primeiros presidentes da igreja. Você tem o pastor John Byton. Você tem aqui um outro negro norte-americano que foi George Irving. Ele foi presidente da Associação Geral e ele era negro. Ele era de raiz negra. Portanto, a Igreja Adventista colocou em seus quadros de liderança pessoas que eram negras. E assim, nós podemos mostrar como que a Igreja Adventista tratou o assunto da escravidão e da abolição. Muito bem, queridos, nós podemos ver
que naquele período Ellen White escreveu algo muito, muito marcante que eu queria destacar brevemente com vocês. Ela disse que o escravo não é propriedade de homem algum. Deus é o seu legítimo senhor e o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que é propriedade sua. Muitos senhores de fazendas se apropriavam dos seus escravos como se fossem propriedades dele. E Ellen White declara de forma bastante transparente de que o escravo não é propriedade de homem nenhum. O seu legítimo dono é o Senhor, é Deus. E Deus não pode deixar que nenhum de seus filhos sejam propriedade de qualquer outra pessoa. Esta é uma categórica citação que Ellen White faz a respeito desse assunto da escravatura nos Estados Unidos. Tiago White também escreveu, enquanto era editor da revista Review Herald, Tiago White também escreveu que os escravos, eles estavam sendo um ponto negro, estavam manchando, ou seja, a escravatura, ela estava manchando a história norte-americana. Isso estava trazendo maldição para toda a população e o país norte-americano. Ele escreveu de forma clara isso sobre o assunto da escravatura nos Estados Unidos. Mas nós podemos ver na Guerra Civil, Ellen White ela anteviu a Guerra Civil alguns meses antes que ela ocorresse. Ela teve uma visão e nesta visão Deus disse que muitas vidas seriam ceifadas, inclusive de pessoas que estavam vendo ela em visão. E esta guerra, a Guerra da Secessão, ela ocorreu em 1861 a 1865. Morreram cerca de 600 mil pessoas. E esta guerra, amigos, foi travada por um único motivo, por causa da escravatura. Esse foi o objetivo principal desta guerra. Havia motivos inerentes à questão da escravatura, interesses quanto à questão do domínio dos escravos. E nós podemos ver aqui, esta guerra, quantas pessoas perderam sua vida. Até que Deus usou um homem chamado Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele, portanto, ele escreveu e ele decretou a abolição da escravatura no ano de 1862. Ele assinou a abolição da escravatura no dia 22 de setembro de 1862. Mas esta lei ela começou a valer apenas em 1º de janeiro de 1863. Então eu quero colocar a vocês, queridos colegas, amigos, irmãos que nos escutam, de que a história da abolição da escravatura, a história do racismo americano, norte-americano, é algo que está nas raízes, que está no nascimento do próprio país e que teve uma repercussão tremenda no adventismo. Mas eu quero reforçar a você que os nossos pioneiros, eles foram abolicionistas. Eles defenderam a abolição da escravatura. Não é? Assim, mesmo, e eu queria aqui destacar um outro aspecto também interessante, é de que mesmo com a abolição da escravatura sendo assinada por Abraham Lincoln, notem, Abraham Lincoln assinou a abolição da escravatura em 62. Em 63 ela passa a vigorar como lei nacional. Mas aí está a restrição. Ainda assim havia uma restrição ao casamento interracial. Isso prevaleceu até o ano de 1967 em vários estados americanos, até que isso foi abolido de forma definitiva. Então, houve um código da escravidão, não é isto? E nós
podemos indicar aqui uma outra ideia muito interessante. Os confederados do sul dos Estados Unidos, eles tinham um conceito, uma lei no seu território que proibia qualquer pastor branco pregar, realizar casamentos interraciais. Se um pastor branco, de cor branca, fosse pego pregando em uma igreja para negros, ele receberia 39 chibatadas. E ele ficaria um ano inteiro sem receber o seu salário. Ele teria que devolver o seu salário para ser aplicado em outras causas do estado, daquela região onde ele morava, onde ele pertencia. Dessa forma, amigos, nós vamos encerrar aqui esse momento dizendo a vocês que os nossos pioneiros, eles conviveram com o problema da escravatura e eles trabalharam arduamente para poder quebrar todos esses conceitos. Eles trabalharam pela abolição da escravatura. No próximo capítulo da próxima semana, nós vamos tratar da contextualização do trabalho dos adventistas com os negros no sul dos Estados Unidos e algumas citações de Ellen White que dão margem à questão do racismo. Mas eu quero que vocês tomem por base o primeiro episódio que nós apresentamos hoje, que trata desse contexto, tanto da Constituição quanto dos pioneiros adventistas. Um forte abraço e até a semana que vem.